Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje. O que nós vamos falar hoje, né? Nossa aula de eletrônica 1. Estamos falando, então, sobre o diodo Zener, né? A continuação da última aula, né? O que nós vamos ver hoje? Vamos ver a continuação e uma aplicação do Zener para retificadores com filtragem capacitiva que a gente vai começar a ver hoje, tá? Então, vamos lá. O que nós vimos na última aula? Nós vimos o diodo Zener, né? O que era o diodo Zener? O diodo Zener ele é um diodo bastante usado na eletrônica, principalmente para fazer regulação de tensão, tá? Ou para fazer limitação de tensão em determinado valor, tá? Então ele tem uma característica muito semelhante, uma parte do gráfico é muito semelhante ao diodo comum, né? Que é esta parte aqui, ó, né? Essa parte aqui, quando aqui eu peguei e inverti os eixos, né? Coloquei VZ aqui, que é a tensão invertida do diodo convencional, né? O diodo convencional a gente mede positivo desse lado, negativo desse outro lado, né? Seria a tensão VD, tensão do diodo, né? Só que o que nós estamos medindo agora é o VZ, né? Que é o contrário, né? Que VZ menos o VD, tá? Dessa forma, essa tensão VZ maiúscula aqui, ela fica do lado, no quadrante, no primeiro quadrante, né? No lado positivo da curva, tá? Por que isso? Porque a gente vai trabalhar nessa região aqui, tá? Essa região aqui que a gente mais vai trabalhar, tá? Quanto que aqui, então, a gente vai chamar, na verdade, a condução na região Zener, né? Ou a condução Zener. E nessa região aqui, o diodo Zener vai se comportar como uma fonte de tensão, tá? Uma fonte de tensão VZ maiúsculo, tá? Essa tensão aqui a gente pode escolher, né? A gente pode ir lá numa loja e comprar um Zener de diferentes valores de tensão, tá? Essa tensão, ela é fixa. Quando eu comprei o diodo, era mais ou menos fixa, né? Ela varia um pouquinho, né? Ao redor do valor do VZ maiúsculo, devido àquela resistência interna, né? Que ele possui, né? Que é aquele ZZ, né? Z de impedância e o outro Z de Zener, tá? E a gente viu também que isso aqui, então, na verdade, tem uma inclinaçãozinha, tá? Essa inclinação aqui é uma variação de tensão por uma variação de corrente, então ela vai dar um ZZ aqui, tá? E ela tem uma região onde ela começa a subir aqui, né, que é o ZK, né, que é a impedância no joelho da curva. Aqui, ali é bem maior. Quando a gente viu lá, era em torno de 400 ohms, 500, 600 ohms. Enquanto que aqui na região Zener mesmo era menos de 10, tá? Então era uma impedância bem pequena. Tá? Quanto menor, melhor. Mais próxima de um Zener ideal ele seria. Tá? Então, por um lado, ele conduz como um diodo convencional, tem uma queda de 0,7, e para o outro lado, ele tem que tentar passar da tensão VZ maiúscula para ele entrar em condução. Tá? O que nós vimos na última aula também? Nós vimos o Zener sendo utilizado como um regulador de tensão. Então, nós temos aqui uma fonte de tensão, tá? Que aqui, nesse primeiro caso, eu considerei uma fonte variável. Tá? Então, o VF era variável, tinha um valor máximo e um valor mínimo. Tá? E a minha carga é fixa. Então, essa carga é fixa e esse cara aqui está variando. Tá? Então, o que vai acontecer? Esse Zener aqui, ele vai manter essa tensão aqui em cima da carga, né? Porque a tensão da carga é igual à tensão do Zener, vai manter ela fixa, e essa variação de tensão aqui vai ficar onde? Vai ficar em cima do resistor. Tá? Então, o resistor vai limitar a corrente que vai para a carga e para o Zener. Tá? Então, como o resistor assume a variação, a corrente no Zener vai variar. E nós temos que manter o Zener ligado. Tá? Então, ela tem que ficar maior com o IZ mínimo e tem que ficar maior com o IZ máximo para não queimar. Tá? Então, fazendo essa análise, a gente viu que esse RS tem um valor máximo e mínimo. Tá? Então, o RS tem que ficar entre o máximo e o mínimo. Tá? Beleza? E nós vimos depois ainda o Zener com uma fonte fixa, tá? E a carga variando. Tá? Então, a carga estava variando. Então, o que vai acontecer? Vai existir um valor de RL mínimo e máximo para que este circuito continue funcionando. Tá? Claro que se eu colocar uma resistência muito pequena, ele vai drenar muita corrente aqui, vai vir pouca corrente para o Zener e o Zener vai desligar. Então a tensão vai ficar abaixo do VZ maiúsculo aqui. Tá? Então ele iria desligar. E se eu pegar e colocar aqui uma carga muito grande, tá? Pode acontecer, não é todos os casos, né? A gente pode projetar para não acontecer, mas poderia acontecer de eu abrir essa carga e daí toda a corrente vir para o Zener, e daí queimar o Zener por sobrecorrente. Tá? A gente pode projetar para isso não acontecer. Isso a gente não quer que vai acontecer, que nós vamos projetar agora. Tá? Beleza? Então, o ideal é que a gente coloque um RL máximo aqui igual a infinito, né? É bom que esse meu número aqui desse um valor infinito.
tá? Que daí não vai ter problema, ok? Beleza. Então, o que nós vamos ver agora, foi o que faltou da última aula, né? Que é o regulador Zener com a carga variável e a fonte variável também, tá? Então, tá todo mundo variando, tá? Então, vamos lá. É nesse circuito aqui, ó, o circuito é o mesmo, né? A configuração é a mesma, a topologia é a mesma. Nós temos aqui um RS, tá? Que é o RS o que vai limitar a corrente, o Zener, e a carga, tá? Então, a carga agora ela está variando. Então, eu quero projetar o RS de forma que a minha corrente do Zener fique dentro do mínimo e do máximo, tá? E mantendo a tensão lá na saída, tá? Então, a análise é basicamente a mesma, né? Nós vamos primeiro calcular as correntes, né? Nesse ponto aqui, ó, em relação ao GND, aqui vai ser o nosso 0 volt, né? Nesse ponto nós temos VF, e nesse ponto aqui nós temos o VZ maiúsculo, né? De tensão. Então, a diferença de tensão em cima do resistor vai dar a corrente IF, tá? Que é VF menos VZ sobre RS. E a corrente na carga, como o VO aqui é igual ao VZ, né? Porque ele está definido pelo Zener, né? Então, dividindo um pelo outro, vai dar a corrente da carga, que é o IL, L de load, né? Carga. Então, o meu IZ vai dar a diferença das duas, IF menos IL. Tá? Substituindo ali, teremos então que o IZ é dado por essa equação aqui. E aí que nós temos que fazer a análise, né? O que nós temos agora variando? Tá? Nós temos a tensão variando, VF está variando, então ela pode ser variável, e o RL aqui é variável, tá? Ambos podem ter valores que são, ou pelo menos eles variam, tá? Mas a gente tem que ter uma ideia, pelo menos, dos limites. Tá? Qual que é o valor máximo e mínimo que eu posso colocar no circuito para ele funcionar de forma adequada? Tá? Porque ele não vai funcionar indefinidamente. Então, vão ter limites de operação devido à limitação da corrente do Zener. Tá? Então, a pergunta é, quando que nós vamos ter a corrente mínima no diodo Zener? Tá? Então, a pergunta é, quando que esse cara aqui ó, vai estar no mínimo? O IZ vai estar no mínimo. Tá? Então, ela vai estar no mínimo quando? Quando nós tivermos essa corrente IF, ó, lembrando que o IF, toda a corrente do Zener vem do IF. Tá? Então, para eu ter um mínimo da corrente do Zener, eu tenho que ter um mínimo da corrente IF. Tá? Então, isso aqui vai ser mínimo quando essa primeira parcela do IF for mínima. Tá? Então, quando que eu tenho a corrente mínima? Quando esse meu VF for mínimo. Tá? Então, quando o meu VF for mínimo, terei essa parcela que vem daqui mínima. Tá? E como a corrente do Zener, a corrente do IL aqui, ela, tipo, rouba a corrente do Zener, né? Porque ela tira, ela tá com um sinal negativo aqui. Então, ela vai ser a corrente mínima no Zener quando eu tiver a corrente máxima na carga, tá? Quando eu tenho a corrente máxima na carga? Quando eu tenho a menor resistência aqui na carga, tá? Então, a minha corrente mínima, ela é dada pela minha tensão mínima de entrada, tá? Para limitar essa corrente do IF, é o caso onde a minha resistência, a minha dificuldade de passagem de corrente aqui seja a máxima. Tá? Então, é quando o meu RS for máximo. E como eu tenho um sinal de menos aqui, né, que significa que a carga rouba a corrente, então ela vai ser, o resultado total vai ser o mínimo quando essa parcela aqui for grande, quando eu tiver a máxima corrente na carga, que acontece quando eu tenho a resistência mínima na carga. Tá? Então, a corrente mínima é quando a tensão na entrada for mínima, a resistência RS for máxima e o RL de saída for mínimo. Tá? Este, pessoal, é o pior caso. Tá? Então, esse cara aqui é o pior caso. Então, sempre que a gente está projetando um circuito, pessoal, a gente tem que analisar esses limites de operação, que são sempre os piores casos de operação. Tá? Então, isso serve para tudo, para todo tipo de projeto de engenharia. Projeto de engenharia civil, por exemplo. Está projetando uma casa. Tá? Então, as paredes têm que suportar tipo, a pior tempestade possível, o pior temporal possível, o vento mais forte possível. Então, a gente tem que sempre levar em conta esses critérios, né? Se for um projeto para um prédio que vai obrigar uma residencial, é um projeto, porque vai menos peso dentro. Se for uma biblioteca, por exemplo, eu tenho que considerar o peso máximo de livros que eu vou colocar dentro dessa biblioteca. Então, assim por diante. Então, tem que considerar os piores casos. No caso de uma fonte de alimentação, um caso bem crítico é quando eu tenho uma resistência mínima, né, corrente máxima. Esse meu sistema tem que fornecer corrente suficiente. Tá? Isso vai acontecer quando eu tiver uma resistência máxima aqui, ó, eu não vou conseguir fornecer muita corrente. Então, isso tem que ser levado em conta. Tá?
Beleza? E, então, esse é o IZ mínimo para o Zener não desligar, tá? E a pergunta é, quando temos a corrente máxima no Zener? Tá? Que seria o caso onde... quando que isso vai acontecer? Quando é que essa Zener for máxima? Quando eu tiver a corrente da fonte máxima, tá? E a corrente da carga mínima, tá? Porque daí toda a corrente vai ir para o Zener, tá? Então, nós teremos a tensão da fonte máxima, tá? O Zener fixo, e o RS mínimo, tá? Quando o RS for mínimo, nós teremos a corrente máxima. E quando tiver pouca corrente indo para a carga, ou seja, quando eu tiver o meu RL máximo, tá? Não tiver dificuldade máxima de ir para a carga, o resto da corrente vai ir para o Zener, tá? Então, isolando esse RS aqui, que é o nosso objetivo, esse RS máximo e mínimo aqui, ó, tá? E daí eu vou conseguir achar a equação para o valor máximo e mínimo, né? Então, vai aparecer aqui, ó, VF. Então, para calcular o RS máximo, eu vou usar o VF mínimo, o IZ mínimo e o RL mínimo, tá? Quando que eu vou usar, calcular o RS mínimo? Quando eu usar a tensão máxima, VZ, o VZ é fixo, né? O IZ máximo e o RL máximo, tá? Então, aqui, o recomendado, quando a gente vai fazer o projeto, é calcular um RL máximo igual a infinito, tá? É um projeto. Aí eu vou setar o RL máximo, tá? Pode ser infinito, ou seja, quando eu tiver com a minha carga aberta aqui, ó, tá? Esse Zener tem que ser capaz de suportar toda a corrente da fonte vindo pelo RS, tá? Então, isso aí é um critério de projeto, tá? Porque daí, se eu tirar a carga, o meu circuito vai conseguir funcionar adequadamente ainda, tá? Então, se eu colocar CRL máximo aqui, vai ficar VZ sobre um número muito grande, então esse termo aqui vai vir para zero, tá? Então, vai ficar só esse termo aqui, ó. Ok? Então, esse aqui é o meu critério de RS mínimo, ok? Beleza? Então, o meu RS tem que ficar entre o máximo e o mínimo, né? Um valor comum seria usar a média, tá? Eu uso o RS igual à média dos dois. Faço o RS mínimo mais o RS máximo sobre 2 aqui, tá? Faço uma média ali dos dois, vai dar um valor bem adequado, tá? Beleza? Dúvidas aí? Tudo tranquilo? Tranquilo. Dúvidas? Tá? Então, isso aqui é basicamente a junção daquelas dois casos anteriores, né? Então, tinham dois casos anteriores de antes variava só a resistência de saída, antes só o RS, agora e a fonte, né? Agora está variando tudo, tá? Que seria um caso mais próximo da realidade, tá? Beleza? Então vamos fazer um exemplinho aqui, ó, tá? Bem rapidinho aqui, ó, no sketchbook aqui para ficar mais fácil da gente entender, tá? Então, olha o exemplo aqui. Nós temos aqui, ó, projete a resistência RS, né, que é o objetivo, né, projetar o RS, de forma que a tensão de saída seja de 5 volts, tá? Levar em conta as variações de carga e da tensão de entrada. Então, a tensão de entrada, ela tem uma tensão que está variando entre 12 e 20 volts, tá? E levar em conta as restrições do diodo Zener, considerar um diodo Zener de 1 watt, tá? Então, isso é comum de a gente de escolher esse valor, né? Porque a maioria dos Zeners, quando a gente vai escolher para comprar, existe a grande maioria deles são de 1 watt, tá? É uma potência bem comum, tá? Um Zener de 1 watt. Então, a potência é mais ou menos constante e a tensão Zener vai ter diferentes valores. Então, quanto menor a tensão Zener, geralmente ele suporta uma corrente maior, tá? E a partir, então, dessa potência, nós vamos calcular a corrente máxima, tá? E um valor de corrente mínima comum de se usar é 10% da corrente máxima, tá? Então, esse é um valorzinho bem comum. Ele não vai ser igual aquele Z mínimo lá da corrente de joelho, porque aquele valor já é muito abaixo. Ele já é um valor muito pequeno. Então, um valor interessante de se utilizar é 10%. 10% do IZ máximo, tá? Então, aqui, pessoal... Então, nesse exemplo, pessoal, o que não foi fornecido ainda? Não foi fornecido o valor da tensão do Zener, tá? Não foi fornecido aqui. Então, isso também é um critério de projeto. Eu tenho que ir lá e escolher um diodo Zener, tá? Então, na lista de exercício, o que eu vou dar, por exemplo, que é mais próximo da realidade do que isso aqui, eu vou dar uma lista. Eu vou dar 5 valores de diodo Zener para vocês escolherem qual tensão que vocês vão... qual tensão de Zener, qual diodo Zener que vocês vão escolher, tá? Então, aqui eu não dei a lista, aqui vocês vão ter que escolher um valor, como se existisse qualquer valor de tensão de diodo Zener.
tá? Então, como o meu objetivo é regular a tensão em 5 volts, tá? Então, eu vou usar um diodo Zener de 5 volts. Existe um diodo de 5 volts? Talvez não, mas para o exercício aqui não quer dizer. Tá? Não é um problema. Tá? Na prática, eu teria que ir numa tabela, que nem tem na lista que eu coloquei no slide da última aula, lá tem uma listinha de valores de diodos Zener. Eu acho que 5 volts não está na lista. Se não me engano, eu acho que é 4,7 volts é a tensão mais próxima. Tá? Daí não teria o que fazer, eu teria que pegar e escolher um diodo de 4,7, e daí eu teria um erro entre a tensão que eu estou trabalhando e os meus 5 volts. Tá? Beleza? Então, primeiro passo que eu vou ter que fazer é escolher o diodo Zener. Tá? Então, vou ter um diodo Zener de 5 volts. Depois, eu já tenho a potência, tenho que calcular as correntes. Qual que é a corrente mínima e máxima? Tá? Que eu não sei. Tá? Primeiro eu vou calcular a máxima, depois a mínima. Então, a gente sabe que a potência máxima do diodo Zener, ela acontece quando? Quando eu tiver a minha tensão e tiver a minha corrente máxima. Tá? Então, quando a minha potência máxima acontece quando eu tiver a corrente máxima. Então, o meu IZ máximo é a potência do Zener máxima sobre VZ. Ok? Então, a potência é 1 watt e esse cara aqui é 5. Tá? Então, isso aqui vai me dar, então, uma corrente máxima de... corrente máxima 1 sobre 5. Isso aqui vai dar 200 miliamperes. Né? Então, essa é a corrente máxima que o meu Zener suporta. E a corrente mínima, tá? Não é a mínima, provavelmente se a gente olhar no datasheet desse Zener, ele suporta ter uma corrente mínima, ou vai operar bem ainda numa corrente mínima um pouco menor. Mas eu coloquei como critério de projeto 10%, tá? Eu escolhi essa corrente. Então, meu IZ mínimo é 0,1 vezes meu IZ máximo. Tá? Então, isso aqui vai dar uma corrente de 20 miliamperes, tá? Então, o mínimo é 20, o máximo é 200, tá? Beleza, então, vamos lá, o que nós temos que considerar? E, além disso, aqui a carga é variável, ó, ela varia de 500 até infinito. Ou seja, pode trabalhar como um circuito aberto na saída, tá? Eu posso desconectar a carga e a resistência mínima é 500 ohms. Então, vamos lá, nós temos que chegar naquelas mesmas equações que nós tínhamos lá antes, tá? Então, vamos lá. Aqui, o que nós podemos fazer? Vamos pegar e analisar direto as tensões aqui. Então, nesse ponto aqui, ó, eu aterrei esse cara aqui, então aqui ficou em 0 volt. Aqui nós temos uma fonte, né, que é o VF. E nesse ponto nós temos a tensão do Zener, que é o VZ. Okay? Então, nós vamos achar a diferença de tensão em cima desta resistência, né, para calcular o nosso IF, né, que vai ser VF menos tensão de saída, que é VZ, né, sobre RS. Tá? E a carga aqui, o IL, é essa tensão aqui, né? Que é a tensão do VZ dividido por RL. O VZ nós já sabemos que é 5, tá? Então é VZ sobre RL, ok? Daqui até dá para tirar a corrente máxima, né? Quanto que é o meu IL máximo aqui? IL máximo vai ser 5 volts dividido por 500. Então, 5 por 500, isso aqui vai dar 100 mili. Tá? Então, nós temos uma corrente de 100 miliamperes. E o IL mínimo, né, é só substituir. No IL máximo é só substituir o RL mínimo aqui, né? E o IL mínimo, ele é 0 amperes, né? Por quê? Porque nós temos aqui, ó, uma resistência infinita, né? Este vai vir aqui, né? E este outro vai vir aqui, tá? Então vai dar 0, ok? Já temos os valores de corrente máxima e mínima, tá? Beleza. Então agora o que nós temos que encontrar? Temos que encontrar a corrente do Zener, né? A corrente do Zener, ela é fazendo um lei de Kirchhoff das correntes, né, somatório das correntes nesse nó aqui, nós temos que tem IF entrando, IZ saindo e L saindo. Então, o meu IZ ele é igual a o IF que está entrando menos o IL. Tá? Então, essa aqui é a minha corrente no Z. Tá? Beleza, então agora nós temos que fazer aquelas perguntas, né? Quando é que nós temos o nosso IZ mínimo? Tá? Quando é que nós temos IZ mínimo? Então, aqui posso até substituir, isso aqui vai ficar VF menos VZ sobre RS mais VZ sobre RL, tá? Então, como é que eu faço para ter a minha corrente mínima, tá?
Minha corrente mínima vai acontecer, então, quando esse cara aqui ó, for mínimo, né? Quando eu tiver... Vamos até dividir esse cara aqui. Opa. Vamos colocar mais para baixo. Isso aqui que eu quero dividir para ficar não tão bagunçado. Quando é que eu tenho meu IZ mínimo? Tá? Então temos que olhar para a equação. Quando é que essa corrente é mínima? É quando esse meu VF aqui for mínimo, tá? Eita que tá. Mínimo. O VZ é fixo, tá? Eu quero diminuir essa corrente, então eu tenho que pegar e aumentar o RS. Então vai ser RS máximo, tá? Quero diminuir a corrente do Zener, então aqui faltou um sinal, que é menos, né? Menos. Tá? Se eu quero diminuir a corrente do Zener, e esse cara tem um sinal negativo, então se eu aumentar essa parcela, ele vai pegar e me dar um valor menor ainda. Tá? Então esse cara aqui é VZ, vai ser quando esse cara aqui for o valor máximo. Então vai ser RL mínimo aqui. Correto? Tá? Então, meu IZ, IZ mínimo, tem a corrente mínima, quando a tensão for mínima, o RS for máximo, e quando a parcela da corrente for máxima, que é quando o RL é mínimo. Tá? O que eu posso fazer aqui? Posso pegar e isolar esse meu RS aqui, que é o meu objetivo. Então, RS. Vou fazer o RS aqui do lado, que daí eu já faço direto. Esse aqui vai dar RS máximo daqui. Vai dar aqui, esse cara aqui, ó, ele vai passar para o outro lado, né? Vai passar para lá e depois vai vir para baixo, né? Então, essa parcela aqui, ó, ela vai ir para o outro lado, vai ficar positiva, tá? E daí o RS depois vai trocar de lugar com aquele cara lá. Ele vai ir para lá e aquela parte vai descer. Então vai ficar VF mínimo menos VZ sobre... Esse cara foi para o outro lado e depois passou dividindo para baixo. Então vai ficar aqui IZ mínimo. Mínimo. Mais VZ sobre RL mínimo. Tá? Então daqui saiu uma. E depois temos que fazer o IZ máximo. Tá? Quando é que temos o IZ máximo? É o contrário desse de cima, né? Quando eu aumentar a tensão do VF menos VZ, quando eu diminuir a corrente do RS, então vai permitir que venha mais corrente para o Z, né? Tá? Mínimo menos VZ. E eu vou ter a corrente máxima quando não tiver ido nada de corrente para carga. Então, quando eu tiver com a minha resistência máxima aqui também. Tá? Então, daqui sai que equação bem semelhante à de cima, né? Sai com o meu RS mínimo, né? Ele vai ser com o meu VF máximo menos VZ sobre... aqui tem que subir um pouquinho esse negócio. E aqui vai dar IZ... Opa. IZ máxima mais VZ sobre RL máximo. Ok? Beleza, então vamos substituir os valores aí. Já temos todos os valores, né? Então vai ficar... Quanto que é o meu VF mínimo? Temos que dar um zoom aqui para verificar. 12 volts. Então esse cara aqui vai ser 12 volts, menos o VZ, que é 5, né? Sobre o IZ mínimo, nós já calculamos que é 20 mili, né? 20 mili. Mais... Essa aqui seria a minha corrente máxima, né? Porque VZ com RL mínimo vai dar minha corrente máxima. Então aqui vai dar 100 mili, né? Nós já calculamos, tá? E aqui nós temos a tensão máxima, que é 20, tá? Menos 5 volts, que é o VZ. E aqui é o IZ máximo, que é 200 mili, né? 200 mili. Mais esse termo aqui, que seria a minha corrente mínima, né? Que eu já calculei aqui, que é zero. Tá? Mais zero. Ok? Beleza. Então, ali já temos os nossos valores. Vamos pegar uma calculadora aqui. Então, vamos lá. Nós temos que a primeira lá é 12, menos 5, dividido por 20 mili mais 100 mili. Tá? Então, esse cara aqui vai me dar 58,33. 33 ohms. E a outra parte vai dar 20 menos 5
dividido por 200 mili mais zero, né? Não precisa colocar. Então, RS mínimo deu 75. 75. Tá, o que aconteceu aqui? Então, isso aqui, pessoal, é bom que aconteceu aqui até para vocês verificarem. Deixa eu ver, será que eu fiz com o valor certo no de cima? 12 menos 5, 20 menos 5, tá. O que aconteceu aqui, pessoal? Isso aqui, ó, pode acontecer na vida real para vocês também e é um exercício, tá? Que é o seguinte, nós temos um RS máximo, tá? Um RS máximo e um RS mínimo. O normal é que o RS máximo dê maior que o mínimo, tá? Não foi o que aconteceu aqui, tá? Então, quando é que isso acontece? Tá? É quando meus limites, minhas correntes máximas e mínimas não estão adequadas, tá? Então, o que eu teria que fazer aqui, ó, na prática? Tá? Na prática, o que eu posso mudar aqui? O que eu posso mudar? Eu posso pegar e mudar as correntes do Zener, tá? Então, talvez o meu Zener não esteja adequadamente escolhido, tá? Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar e aumentar o meu RS máximo, tá? Aumentar o meu RS máximo e diminuir a minha... diminuir o mínimo, tá? Então, uma forma da gente fazer isso é pegar e aumentar a corrente do Zener, tá? Aumentar a corrente do Zener. Se eu aumentar a corrente do Zener, ele vai acabar diminuindo esse valor aqui, ó, tá? Se eu aumentar esse cara aqui, vai diminuir esse valor ali. Claro que aqui nós estamos com 10% de corrente do Zener aqui, tá? Então, ele poderia acontecer de esse cara aqui, ó, vai subir também, mas vai subir provavelmente menos, tá? Porque a maior parte da corrente está aqui, tá? Então, isso pode acontecer, tá? Então, significa o quê? Duas coisas. Ou eu tenho que pegar e aumentar a corrente do Zener, pegar um Zener mais potente, tá? Com mais potência. Ou eu teria que pegar uma carga menor, tá? Uma carga menor. Que aqui nós estamos... Opa! Nós estamos aqui, ó, com uma carga de 500 ohms, tá? 500 ohms, se eu fiz certo, né? 5 volts dividido por 500, e na corrente de... 500. Ah, aqui eu escolhi errado, por isso, tá? Mas tudo bem. Foi bom que aconteceu, eu já expliquei isso aqui também. Então, se eu tivesse uma corrente muito... A corrente do Zener não for suficiente, significa que isso aqui pode acontezer isso aqui, o do meu RS mínimo é maior que o RS máximo, tá? Então, duas coisas que eu posso fazer. Ou eu posso pegar e aumentar a corrente do Zener, o IZ máximo está aqui, ó, tá? E aqui está 100% do IZ máximo e aqui está só 10%. Então, se eu aumentar esse cara aqui, esse aqui também vai aumentar, só que daí esse cara que vai aumentar mais e o RS mínimo vai diminuir, tá? Isso aqui aconteceu porque eu coloquei aqui uma corrente de 100 mili, né? Porque eu calculei errado aqui, não é 10, não é 100 mili, né? É 10 mili, tá? Daí vai faltar corrente, tá? Então, se eu colocar aqui 10 mili, daí o meu RS máximo vai aumentar, tá? Então, foi feito sem querer isso aqui, tá? Então, aqui deu 75 e o meu RS máximo é 12 menos 5 dividido por 20 mili mais 10 mili, tá? Isso que deu 233, daí tudo bem. Tá, 233,33, né? Isso. Tá? Então, nesse caso aqui não teria problema, tá? Se porventura isso acontecer na prática, vocês têm um Zener lá de 1 watt, ou seja, um diodo Zener com uma corrente de 200 mili, daí vai acontecer que talvez vocês teriam que pegar e aumentar o diodo Zener, tá? Ou diminuir a corrente, tá? Porque a corrente máxima está nesse ponto aqui, ó. Então, se eu diminuir ela, eu vou aumentar somente o máximo, tá? Porque nesse cara aqui ela não aparece. Então, o RS mínimo vai se manter e só vai aumentar o RS máximo se eu diminuir a corrente de carga, tá? Beleza? Então, aqui tranquilo, né? Se aconteceu do RS máximo é menor que o mínimo, não tem problema. Ele vai pegar e vai conseguir, eu vou ter uma faixa possível de ser usada. Então, o meu RS, pessoal, ele tem que ficar entre o RS mínimo e o RS máximo. Tá? Então, tem uma faixa boa aqui para a gente escolher. Então, um bom valor seria usar
use o valor médio aí, né? RS mínimo mais o RS máximo sobre 2. Tá? Então, vamos fazer isso aqui. Então, dá esse valor aqui, mais 75, né? E divido por 2. Tá? Então, dá 154. Isso aqui seria uma boa escolha. Mas qualquer valor aí no meio tá 154,16. Tá? Então, esse aqui seria o valor que a gente utilizaria. Tá? Qualquer valor dentro dessa faixa pode ser utilizado. Tá? Não vai ter problema. Se eu escolher um resistor aqui menor, tá? Resistência menor, eu vou trabalhar com o Zener numa corrente maior. Tá? E se eu trabalhar com exatamente esse valor aqui, a corrente do Zener vai ficar próxima da mínima. Tá? Então, qualquer valor aí, o que vai acontecer? Se eu trabalhar com uma corrente muito pequena, eu vou ter muita corrente. Tá? Muita corrente circulando, e a tensão de saída vai continuar na mesma. Então, eu vou ter que vou ter mais perdas, né? Esse meu resistor RS vai esquentar mais e o meu tensão do Zener, o Zener também vai esquentar mais. Tá? Então, não é bom trabalhar muito próximo dessa corrente aqui, ó, senão eu teria uma corrente, uma potência dissipada muito alta. Tá? Beleza? Então é basicamente isso aí, tá? Que a gente teria que calcular. Eu poderia ainda perguntar qual que está sendo a corrente no Zener quando eu estou utilizando esse cara aqui, ó. Calcular a eficiência também, que a gente já fez antes, tá? É só pegar esse valor de resistência e substituir nessa equação aqui, ó, né? Que daí a gente já vai ter e para os casos que a gente escolher, né? Por exemplo, eu poderia perguntar assim, qual que está sendo a potência máxima dissipada em RS, tá? No resistor RS, com esse resistor fixo, tá? Então, a potência máxima, tá? Vou colocar assim, que eu apaguei mais aqui. Uma coisa que vai estar lá na lista também depois é que eu posso perguntar assim, qual que é a potência? O Ctrl Z está apagando muita coisa. Eu poderia perguntar assim, qual que é a potência máxima, potência em RS máxima, tá? Então, quando é que eu tenho a potência máxima em RS? Se eu já fixei o RS, tá? Então, eu teria que pegar, assim, a gente sabe que potência, pessoal, é a tensão, tá? Seria a potência em RS ao quadrado sobre RS, tá? Para ter a potência máxima, eu teria que pegar a tensão máxima em RS, tá? Então, qual que é a tensão máxima? Quando é que eu teria máxima tensão em cima da RS? A gente sabe que aqui, ó, essa tensão está variando, essa aqui está fixa. Então, a tensão máxima em RS vai ser quando eu tiver a máxima tensão em RS, tá? Então, eu vou pegar, vai ser quando? Quando eu tiver VF máximo menos VZ, tá? Ao quadrado sobre o RS. Então, nesse caso aqui, eu teria a potência máxima em RS, ok? Qual que seria a minha potência no Zener máxima, tá? Então, eu pegaria aqui a minha... Seria o pior caso, né? Seria com o VZ ao quadrado sobre o IZ máximo. Não o IZ daquele máximo do datasheet, mas o IZ medido, né? Podia colocar máximo nesse caso, né? Então, eu pegaria aqui os meus 5 volts, tá? Ao quadrado, e dividido pela a minha corrente máxima, tá? Quando é que eu vou ter corrente máxima? Meu RS já está fixo, tá? Meu RS já está fixo. Então, vai depender, olhando aqui, ó, né? Seria nesse caso aqui, ó. Quando o meu RS já está fixo, vai ser quando eu tiver minha tensão máxima e o meu RL máximo, tá? Que a gente já sabe que o IRL máximo é infinito, então essa corrente aqui é zero. Então é só pegar através dessa corrente aqui, tá? Vai ser quando eu tiver corrente aqui vai ser quando eu tiver lá 20 volts, né? Menos o 5 dividido por... Daí não é o RS mínimo, é aquele valor que a gente já escolheu lá do RS. Tá? Vamos colocar em valores aqui que fica mais fácil, né? Então seria quando eu tivesse o meu VF máximo menos o meu VZ dividido por RS, tá? Por quê? Porque o RS agora já está fixo, tá? Então isso aqui é depois de escolher RS, tá? Depois de escolher RS eu posso calcular isso aqui,
tá? Isso aqui também vai ser pedido lá nas listas de exercício. Beleza? Entendido o exercício? Tranquilo? Acho que não é tão complicado assim, né? Só tem que tomar cuidado nessa hora de fazer essa análise aqui, tá? Que pode surgir alguma dúvida. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Não é muito diferente das outras análises. Não, não é muito difícil, bem semelhante. Tá? Então, assim, a pergunta que fica agora é o seguinte, ó. Nós estamos analisando todos esses casos aqui com o diodo Zener quando nós temos aqui uma tensão variável na entrada, tá? Essa tensão aqui, ela é... A gente só assumiu que ela uma hora é 12, outra hora é 20, tá? Mas eu não disse quando... que tipo de circuito que poderia gerar uma tensão desse tipo aqui, tá? Porque isso aqui é um projeto de um regulador de tensão. Então, o que o regulador faz? Ele pega uma tensão que é não regulada e entrega uma tensão regulada. Tá? O que é uma tensão regulada? É uma tensão que, no tempo, ela vai ficar assim, ó, constantezinha, tá? Ou vai ter pouca oscilação. Tá? Então, aqui ó, na entrada, nós temos uma tensão que ela está variando, que não sei que forma que ela é, eu sei que horas ela é 12, tá? E horas ela é 20. Tá? Então, ela é variando, e daí a gente vai passar para o nosso regulador aqui, tá? Então, esse cara aqui é um regulador, vai entrar essa tensão e vai sair essa tensão aqui, tá? Que é uma tensão... Antes ela tinha 8 volts de oscilação e aqui ela tem praticamente nada, tá? Sempre vai ter um pouquinho, né? Sempre vai ter um pouquinho, mas vai ser muito menor do que essa tensão aqui, tá? Beleza? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ver um tipo de circuito que vai gerar essa tensão aqui, tá? Essa tensão VF, tá? Uma tensão não regulada, tá? Então, vamos ver agora. Então, a pergunta é, de onde vem a tensão variável para o circuito regulador com Zener? Tá? Ela vai vir no circuito retificador, tá? Só que é um circuito retificador modificado em relação a esse aqui que nós já vimos, tá? Esse aqui é só da revisão que nós já vimos. Nós vimos esse circuito aqui lá algumas aulas atrás. O que é um circuito retificador? Ele é um circuito que pega uma tensão alternada, que horas é positiva e negativa, e vai entregar para nós uma tensão VO aqui, que ela é somente positiva, tá? Esse circuito aqui é um circuito retificador meia ponte, tá? O circuito meia ponte, ele tem essa característica que ele conduz somente em um semiciclo. Então, ele horas é positiva, horas é zero, tá? Mas nunca fica negativo, tá? A tensão negativa não existe. Só existe a tensão positiva, tá? Então, ele é um circuito retificador, tá? Só para relembrar como é que esse circuito aqui funciona. Nós temos basicamente duas etapas. Temos a primeira etapa onde o diodo conduz, quando a tensão é maior que zero, tá? Então, considerando um diodo ideal aqui, tá? Diodo ideal. Então, a tensão é positiva, o diodo entra em condução. Então, a tensão de saída é igual à tensão de entrada, tá? Então, nós temos na saída aqui, ó, uma tensão que ela é igual à da entrada, tá? E se eu tiver uma resistência aqui, ó, vai ter uma corrente, tá? Que a corrente IO, ela é simplesmente VO sobre R. Então, se a tensão variar para cima, a corrente também varia para cima. Então, a corrente é um espelho, né, dividido por R da tensão, tá? E nesse circuito aqui, a corrente de entrada, I aqui, ó, ela é a mesma da saída nesse semiciclo, né? Porque está todo mundo em série aqui, ó, tá? A corrente da fonte é a mesma do diodo e a mesma da carga. Então, a corrente faz isso aqui, tá? Depois, o que acontece? A tensão fica negativa, tá? E daí o diodo entra em bloqueio, tá? A sua tensão, ó, essa diferença de tensão que aparece aqui ó, na fonte, que a fonte aplica no circuito, tá? Ela vai aparecer toda no diodo, tá? Porque o diodo vai ficar bloqueado, ele vai ficar com uma tensão negativa nele, ó. Tá? Toda essa tensão da rede vai ficar no diodo, tá? Porque ele vai ficar com tensão negativa, ele vai bloquear, então a tensão não vai ter corrente, ele vai ser um circuito aberto. E como não tem corrente circulando, a tensão na saída é zero, tá? Então toda a tensão, isso aqui é zero de tensão, 0 volt. Esse positivo aqui que vai aparecer aqui é como se ele tivesse ligado aqui, ó. Tá? E essa tensão aqui vai ficar ligado lá. Ó. Então, vai ficar com uma tensão negativa. Tá? Se ele está com tensão negativa, ele está bloqueado. Tá? Então, diodo bloqueado não vai conduzir, vai ser zero de tensão na saída. E a corrente da fonte de entrada, que é essa corrente aqui, ó, I, ela também é zero, né? Porque se o diodo não está conduzindo, na rede nós temos zero de corrente. Tá? Então, isso aí, pessoal, é o funcionamento do circuito retificador meia ponte ideal, com diodo ideal no convencional, que a gente já viu, tá?
Só que se a gente quiser pegar essa tensão aqui, ó, que é a tensão de saída, e levar para o nosso regulador com Zener, nós vamos ter um problema, tá? Digamos que essa tensão VO aqui de pico, tá? VO de pico fosse que nem aquele caso de antes, lá fosse a tensão de pico fosse 20 volts, tá? E nós colocássemos um Zener aqui, ó, tá? Vamos tirar essa carga aqui, ó, e vamos colocar um Zener aqui, um resistor RS e um Zener, tá? Aqui, ó, e vamos colocar aqui uma carga, tá? Um R de saída, tá? O que vai acontecer? Nesse ponto, pessoal, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter essa mesma tensão VO aqui, ó, tá? Só que olha o que acontece. Se nós colocássemos um Zener, ó, quando tiver a tensão fosse maior que o Zener, digamos que o Zener fosse de 5 volts, tá? Ele ia saturar em 5 volts, ia estar regulando. Só que horas a minha tensão é abaixo do VZ, então a tensão ia ficar com zero, tá? Então, antes nós tínhamos uma tensão que era uma senoide, agora nós vamos ter uma tensão que é assim, ó, tá? Ela iria grampear lá em... Esse cara aqui ia ser 5 volts. Então, ainda não está uma tensão contínua como a gente quer, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa preencher esse gap aqui, ó, tá? Esse vão que ficou aqui, ó, entre os semiciclos, tá? Você pode pensar assim, vamos utilizar então um retificador de onda completa, tá? Só que o retificador de onda completa ainda fica também um vão aqui no meio, tá? Então, na onda completa ele ficaria assim, ó, tá? Ainda teria esse vão aqui no meio que não foi preenchido. Então, só o retificador de onda completa não é suficiente. Nós temos que preencher aquele vão. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso utilizando um filtro, tá? Filtro capacitivo, que é o que nós vamos ver agora, tá? Então, vamos lá. O que é um circuito retificador meia ponte com filtro capacitivo? Tá? Então, o circuitinho é assim, ó, nós temos aqui ó, a estrutura do retificador, que é a fonte de tensão, o diodo e a carga. Só que em paralelo com a carga, aqui nós vamos colocar um capacitor. Tá? Um capacitor aqui na saída. O que esse capacitor vai fazer? Lembrando, né, o que é um capacitor? Capacitor é um circuito, tá? É um elemento que armazena energia na forma de tensão. Tá? Na forma de... ele armazena cargas lá dentro dele que se manifestam na forma de tensão, tá? E essa tensão é, na verdade, o campo elétrico que existe aqui dentro entre as placas, né? Dentro do capacitor, tá? O que esse capacitor vai fazer? Esse capacitor ele vai armazenar energia quando nós temos tensão positiva e quando a tensão ficar negativa, tá? O capacitor já armazenou carga e ele vai alimentar a saída, tá? Então ele vai fornecer corrente quando o diodo está bloqueado, tá? Essa vai ser a lógica, tá? Então vamos lá, vamos pegar e analisar isso aqui. Eu já coloquei as formas de onda aqui, nós vamos analisar agora etapa por etapa, como é que esse circuito aí funciona, tá? Então, primeira etapa desse circuito, nós vamos considerar que o capacitor está descarregado, tá? O capacitor está descarregado, então não tem tensão no capacitor, tá? Ele está com zero de tensão, ok? Se ele está com zero de tensão, o capacitor, capacitor ele armazena energia, né? Se a tensão nele é zero, é como se ele fosse um curto-circuito, tá? Capacitor com zero de tensão é um curto-circuito, tá? E daí o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar uma tensão senoidal aqui, tá? Se a tensão é zero, tá? Nós vamos pegar e analisar que esse circuito aqui, esse diodo aqui está aberto, né? Para ver se ele vai entrar em condução. Então, se aqui é zero de tensão, ó, nós fizemos uma malha aqui dentro, vai acontecer que vai ficar, aqui é menos mais, né? Vai ficar menos VI, mais VD, mais zero, igual a zero, tá? Então, isso significa que o meu VD, ele está com toda a tensão da fonte, que é maior que zero, tá? Aqui nós estamos considerando um diodo ideal, tá? Então, a tensão é positiva, logo esse diodo tem que estar em condução, tá? Então, esse diodo, ele vai entrar em condução. Então, quando eu desenho todo preto aqui, ó, é que esse diodo aqui está em condução. Quando não está pintado, ele está aberto, tá? Então, aqui, ó, esse diodo, no início, ó, a tensão, ó, ela vai começar a subir e nós vamos pegar a fonte de tensão e ligar direto no capacitor, tá? Lembrando as equações do capacitor, né? Corrente no capacitor é capacitância vezes dVc/dt, tá? Tem que lembrar dessa equaçãozinha aí. Então, o que vai acontecer? Nós vamos pegar a fonte de tensão aqui, ó, e vamos conectar direto no capacitor, tá? Lembrando que o capacitor não pode ter variação abrupta de tensão, né? Porque tem uma derivada, tá? Então,
se a gente pegar uma tensão, tipo uma onda quadrada, e uma fonte CC, e ligar diretamente no capacitor, vai ter uma variação abrupta, teria uma corrente infinita. Tá? Só que aqui não é isso que está acontecendo. Nós estamos conectando uma fonte senoidal que está com zero de tensão e vai subir na forma de uma senoide. Ela é uma variação suave. Tá? Então, se eu tenho uma variação suave de tensão, não vai ter problema. Nós não vamos ter uma corrente muito alta. Tá? Então, aqui ó, o diodo entrou em condução, nós temos tensão subindo. Como o diodo aqui é um curto, a tensão no capacitor sobe junto com a tensão da entrada. Então, olha aqui está a tensão da entrada, olha aqui a tensão da saída, ó, que é a tensão no capacitor. Tá? Nessa etapa aqui, a tensão da saída é igual ao do capacitor. Ó. Então, ela está subindo junto com o capacitor. Tá? Então, ele está descarregado, ele está se carregando. Para ele se carregar, ele tem que ter corrente. Então, qual que é a corrente no diodo? É essa corrente aqui. Ó. Lembrando que se eu pegar uma senoide e derivar, ela vai dar derivada de um seno, vai dar um cosseno. Tá? Então, a forma de onda da corrente do capacitor aqui, ó, que é a mesma corrente da entrada aqui, porque essa corrente na verdade, assim, essa corrente da rede aqui, ó, que eu estou colocando aqui, isso aqui não é IO, que está errado aqui, é IF, tá? Corrente da fonte, ou II, que fica melhor. Vou até apagar ali. Isso aqui, ó, é a corrente da entrada, tá? Corrente da entrada, ok? Essa corrente da entrada, ela é composta pela corrente do capacitor mais a corrente da carga, tá? Essa corrente da carga, eu vou assumir ela como sendo pequena, é uma corrente meio pequena. E quem é que vai dominar, quem que é maior dessas duas correntes? É a corrente no capacitor de início, tá? Então, o que vai acontecer? Toda essa corrente que está vindo aqui, a maior parte vai ir para carregar o capacitor, tá? Vai para carregar o capacitor, porque ele está com zero de tensão, ele tem que ser carregado, tá? Então, vai ter bastante corrente entrando no capacitor. E ela é a derivada da tensão. Se a tensão é um sino, derivada de um seno vai dar um cosseno. Tá? Então, o seno começa assim, em zero e vai para um valor máximo. O cosseno começa no valor máximo e vai para zero. Tá? Então, ó, conforme a tensão vai subindo, quando ela chegar lá em cima, tá, ó, quando eu chegar lá em cima, que eu estiver na tensão máxima, a tensão no meu capacitor também vai ser máxima. Elas estão subindo, tá, juntos. Tá? Então, é como se fosse... Lembrando da analogia do capacitor, né? O capacitor é como se fosse um reservatório de água. Eu estou enchendo ele, tá? Eu estou enchendo. É como se essa fonte aqui, ó, eu tivesse a minha caixa d'água, tem um furo aqui, ó, tá? E daí aqui, ó, eu tenho uma outra caixa d'água, tá? Ligada junto. Só que essa caixa d'água aqui, ó, na verdade não é uma caixa d'água, é um oceano aqui. Ó. Tem uma capacidade infinita de fornecer corrente para esse água, no caso, né? Para esse reservatório. E eu tenho aqui, ó, um cano que está ligado direto nesse reservatório, tá? Então, e aqui tem o nível do oceano, né? O nível do reservatório nunca vai passar do nível do oceano. Se aqui for 10 metros, o reservatório da caixa d'água vai ser 10 metros, supondo que está todo mundo no mesmo nível, a parte de baixo aqui, tá? Então, o que vai acontecer? É como se o nível, como é a tensão alternada, é um oceano que fica variando, né? Essa analogia. Então, a tensão, ela está subindo, tá? Então, o do capacitor também está subindo. Então, o nível da água, que é uma maré, né? A maré está subindo e o meu reservatório está subindo junto, tá? E daí, o que vai acontecer? Quanto mais eu encho o meu reservatório, por que ele enche? Porque tem diferença de tensão aqui, né? Tem uma diferença de tensão que faz a água fluir para aquele lado. Quando eu estou no nível máximo, não tem mais diferença de nível. E daí, cessa o fluxo de água. Que é isso aqui, ó. A corrente, ela vai diminuindo até ela tocar o zero. Quando ela tocar o zero, significa que os dois estão no mesmo nível. O capacitor e a fonte estão na mesma tensão, tá? Minha corrente aqui, ó, do meu diodo, tá? Que é a corrente da rede, que é a mesma do diodo, ela vai tocar o zero. Quando ela tocar o zero, o meu diodo abre, tá? Que é a próxima etapa, tá? Então, na próxima etapa, o que acontece? A minha corrente, ela diminuiu, e ela tocou o zero, tá? Quando ela tocou o zero, o meu diodo abre, tá? Significa o quê? Que lá minha analogia lá com o reservatório de água, o que vai acontecer aqui? Esse aqui é o nível do oceano, tá? E aqui nós estamos com o mesmo nível. O que vai acontecer? Esse reservatório, ele tem que alimentar a minha carga, que é a minha resistência, tá?
Então vai ter um pouquinho de água saindo desse reservatório. Só que aqui, ó, o nível de água vai diminuir mais rápido do que o nível desse reservatório. Então, ó, o oceano aqui está diminuindo, né? A minha fonte de água está diminuindo, e esse cara aqui diminui mais lentamente, tá? Por quê? Porque ele está carregado, ele está armazenado, a caixa está cheia, tá? Então, se a caixa está cheia, eu posso desligar a entrada de água, o que está enchendo a caixa d'água, que a caixa vai ficar cheia, ela vai começar a diminuir devagarzinho, tá? Que é o que está acontecendo aqui, ó. Então, ó, a tensão aqui, ó, da rede diminuiu, só que a da carga lá na saída ela vai diminuir lentamente, porque o capacitor vai demorar para descarregar, tá? E se a gente fizer um Kirchhoff agora, ó, aqui vai ter VO, tá? O VO. E aqui vai ter VI. Vocês vão ver que o VO vai ficar maior do que o VI, tá? Porque esse nível diminuiu, ó. Então agora eu vou ter tensão negativa no meu diodo e ele vai bloquear, tá? Então as duas formas de olhar, a tensão vai ficar negativa ou a corrente do diodo tocou o zero. Então, se ela tocar o zero, o diodo vai abrir. Então a tensão, ó, no diodo vai começar a ficar negativa, ou seja, ele está aberto. E quem é que está alimentando a resistência? O capacitor. Então aqui vira um circuito RC, tem uma descarga exponencial aqui, ó, tá? Só que é uma descarga lenta, tá? E a gente projeta o capacitor grande para que ele não descarregue tanto, tá? Na verdade, a gente escolhe esse ponto aqui, ó, onde ele vai começar a carregar de novo, tá? Então, se vocês olharem a tensão no diodo, ó, o que vai acontecer? Supondo que o capacitor não descarregou nada, qual que é a tensão máxima aqui no capacitor? É a tensão máxima da rede, ó. Então, ela vai ficar com a tensão de pico. Digamos que ele descarregou pouco. Então, nesse capacitor tem tensão de pico. E a fonte está invertendo. Ela vai ir até menos VP. Tá? Vai ir até menos VP. Então, se aqui tem menos VP e aqui tem mais VP, em cima do diodo vai ter 2 VP. Tá? Negativo. Ó. Então, por que não chega até exatamente menos 2 VP? Porque a tensão de saída descarregou um pouco. Então, qual que é a tensão máxima reversa que esse meu diodo aqui pode suportar? 2 vezes VP. Tá? Então, esse é um problema nesse tipo de configuração aí. Tá? Beleza? Então, o que vai acontecer? O meu capacitor começou a descarregar, e então esse meu nível está descendo. Ó. Ele está descendo. E agora, esse nível de água aqui está subindo, porque ele já descarregou tudo, inverteu, e agora começou a subir de novo. Vai chegar um ponto que esse nível de água descendo com esse nível subindo, eles vão se igualar. Tá? E daí vai colocar o diodo em condução. E daí ele vai começar a subir de novo a tensão. Então, quando é que isso vai acontecer? Só depois no próximo ciclo. Aqui começou o ciclo novo, né? Aqui é 360 graus. Ó. Então, esse ciclo ele vai de 90, que é esse ponto aqui, até 360, que é aqui mais um ângulozinho aqui. Ó. Tá? Esse ângulo eu chamei de θc, que é o ângulo de condução. Tá? Esse ângulo de condução não nos interessa, a gente não consegue nem calcular direito, isso aqui daria um trabalho infernal para calcular isso aqui, porque seria a intersecção de uma senoide com uma exponencial aqui. Ó. Não precisa calcular, não é o nosso intuito. Tá? Mas o que a gente tem que saber é que esse ângulo aqui, ó, ele geralmente é um pouco acima desse, depois de 360 graus. Tá? Eu poderia escolher um capacitor tão pequeno que ele também fizesse isso aqui, ó, e tocasse o zero, daí ele ficar em zero até começar o próximo ciclo. Poderia. Seria um capacitor muito pequeno. Daí ele não serviria para nós, para colocar lá no circuito regulador do Zener, tá? Porque eu quero que esse ponto aqui, ó, pessoal, ó, vai ser a tensão mínima, tá? Lá do Zener, lá do regulador Zener, tá? Então, essa tensão mínima tem que ficar acima do Zener, tá? Acima do Zener. E daí ele vai conseguir cortar dali para cima e regular. Tá? Então é assim que funciona. O capacitor vai descarregar até ele tocar de novo a tensão de entrada, tá? Que daí vai começar o próximo ciclo, tá? Vai começar um ciclo idêntico a esse aqui, ó. Só que a corrente, que aqui na verdade é a corrente da entrada, essa corrente I aqui, essa corrente da entrada, vou até arrumar no slide anterior aqui também. Aqui é I, tá? Então essa corrente aqui, ó, ela vai ser a mesma coisa. Aqui tem um seno, né? A derivada do seno é um cosseno. Tá? Então, ela vai começar com o valor máximo e vai começar a diminuir, porque ela está enchendo o reservatório e chegou a um ponto que está totalmente cheio. A corrente vai para zero. Tá? Isso aqui, a corrente é um pouco menor nesse ciclo em relação ao primeiro, porque no primeiro ciclo a energia do capacitor saiu de zero até VP.
e agora nessa ela saiu de um valor mínimo aqui até VP. Então ela precisou carregar menos. Então a energia que saiu da fonte e foi para o capacitor foi menor. Então é só no primeiro ciclo que tem essa corrente alta. Depois não tem mais. Depois é normal. Tá? E aqui, esse ciclo é igual a esse, só a diferença é a corrente. Tá? Daí ele vai carregar o capacitor. No próximo ciclo ele vai descarregar o capacitor e vai bloquear o diodo. Tá? E daí vai ficar um ciclo aqui que quem está alimentando a saída é o capacitor. E daí daqui para frente é tudo igual, só se repete. Tá? Ok? Então, dá para se dizer que é só basicamente essas duas etapas aqui. Ó. O diodo entra em condução, sai de condução. Sai de condução, entra em condução. Tá? Fica trocando entre essas duas etapas. Ok? Entendido até aí? Dúvidas? Perguntas? Tranquilo? Bem fácil. Tá, bem tranquilo, né? Então essa é a ideia. Carregou o capacitor, ficou com valor de pico, daí a tensão da entrada começa a diminuir, o diodo bloqueia, quem alimenta a saída é o capacitor. Tá? Beleza, então o que nós temos que analisar agora? Nós temos que analisar essa tensão aí de saída. Tá? Então, vocês vão ver que essa tensão de saída ela tem uma oscilação aqui. Ó. Ela oscila entre um valor máximo, que é o valor de pico, e até um valor mínimo. Tá? Então, esses dois valores a gente chama de valor máximo e mínimo, tá? Que a gente vai usar depois lá na hora de fazer o projeto do regulador do Zener, tá? Então vamos dar somente nome aos bois aqui. A diferença, pessoal, entre o valor máximo e o mínimo, tá? É chamado de ripple, tá? O ripple, em inglês, seria variação, ou seja, variação de tensão, tá? Ripple vocês vão usar em muitas coisas no curso, tá? Então é uma palavrinha aí que vocês vão escutar bastante no curso, tá? Sempre que a gente falar ripple, é uma oscilação, tá? Então a gente pode ter uma oscilação CC. Isso aqui, pessoal, não é ripple, tá? Porque é a amplitude, valor pico a pico da tensão de entrada, porque ela é para ser alternada. Então não se fala em ripple em tensão alternada, tá? Agora, quando tem uma tensão que era para ser contínua e ela tem uma oscilação, então a gente diz que tem um ripple em cima desse valor, tá? Então, nesse caso, nós temos aqui um ripple de tensão, que é valor do máximo até o mínimo. Aqui também tem um ripple de corrente, que a corrente também vai de um valor mínimo até um valor máximo, tá? Esse seria o ripple de corrente, tá? Que seria um valor I máximo menos o I mínimo, tá? Então, esse ripple é definido com o valor máximo menos o mínimo, tá? Aqui, ó, esse valor aqui, ó, que tem esse valor máximo e mínimo, a gente poderia aproximar a tensão média dessa forma de onda, tá? É uma aproximação, não é exato. Se a gente quisesse fazer a média, a gente teria que pegar e integrar essa forma de onda no período, tá? Integrar ela no período e fazer e dividir pelo período. Integral de 0 até o período, integra a forma de onda e divide pelo período. Isso é a média, tá? Só que o que acontece? É uma função bem complicada de fazer integral. Ó, nós temos que integrar uma senoide de um ângulo que a gente não sabe até o valor máximo. E depois a gente tem que fazer uma integral de uma exponencial, que é a exponencial desse RC, do valor de pico até o valor mínimo, que depende do ângulo, que a gente também não sabe. Tá? Então é bem complicado de fazer a média dessa forma de onda. O que a gente pode fazer? Uma aproximação. Tá? Uma aproximação muito válida, tá? Que é o seguinte. O valor médio é a média do valor máximo e do mínimo. Tá? Então, essa aí seria o valor médio dessa tensão, que seria um valor intermediário, né? O valor intermediário por aqui, mais ou menos. Tá? É uma aproximação, não é um valor exato, mas para nós serve. Vocês vão ver que durante o curso vocês vão fazer muito isso. Fazer aproximações. Tá? Se a aproximação for suficiente para nós, já não tem problema. Tá? Mesmo que tenha um errozinho pequeno, se ela já deu uma informação aí que fornece informação suficiente, já é ideal para nós, tá? Beleza? Então essa aí é a tensão média, tá? Que é a média do máximo e do mínimo, tá? A gente pode escrever então o valor máximo e mínimo em função do valor médio e do ripple, tá? Então o valor médio é esse valor aqui, ó, tá? Se a gente pegar metade da oscilação para cima dá o máximo e metade da oscilação para baixo dá o valor mínimo. Tá? Então, ΔV é a oscilação entre máximo e mínimo. Se eu pegar metade para cima e metade para baixo da média. Tá? Então, o ripple é a oscilação. E é normal, pessoal, vocês também vão utilizar muito isso aqui. Isso aqui é muito importante também. Tá? Importante saber isso aqui.
Importante que o Ripple, geralmente ele é expresso em porcentagem do valor médio, tá? Então, é expresso em porcentagem do valor médio. Ripple, geralmente, a gente usa a letra alfa, tá? Que é um alfa V, que seria um Ripple de tensão, e pode ser um alfa I, um Ripple de corrente, tá? Então, o valor de oscilação dividido pela média vezes 100% vai dar o Ripple em porcentagem, tá? Então, quando a gente projeta um capacitor aqui, ó, a gente vai fazer o quê? Esse Ripple aqui, pessoal, que é a oscilação, o valor máximo está fixo, que é o valor de pico. Só que o valor mínimo, ele vai depender do tamanho do capacitor. E da carga também, né? Mas a carga a gente geralmente não escolhe, já está dada, né? Então, eu vou escolher um capacitor que... porque se eu colocar um capacitor muito pequeno, essa tensão vai descer mais aqui, ó, né? Então, o Ripple vai ser maior, tá? Então, quando a gente está projetando um retificador com um capacitor, tá? Um valor típico de Ripple aí que a gente pode escolher é em torno de uns 20, 30%, tá? Que é o Ripple aqui da etapa retificadora, tá? 20%, 10%, vai depender do projeto, tá? Quanto menor o Ripple, maior o capacitor. Tá? Então, eu quero um Ripple de 1%. Nossa, então o capacitor vai ficar muito grande, vai ficar muito caro o teu sistema, tá? Então, se eu colocar um capacitor muito grande, vai ficar muito caro. Então, vale a pena eu fazer o quê? Coloca um capacitor menor, aumenta o Ripple e bota um Zener na saída, tá? Que daí vai ter uma oscilação menor, tá? Beleza? Então, essas são definições, tá? Então, como é que a gente faz, então, a partir disso, fazer o projeto do capacitor, tá? Então, vamos entender primeiro o que está acontecendo. Nós temos uma etapa onde o diodo está bloqueado. Tá? O capacitor, então, ele deve alimentar toda a carga de saída. Então, quando a tensão aqui estiver positiva embaixo e negativa em cima, o diodo bloqueia e quem alimenta a carga é o capacitor. Tá? Que é essa etapa que vai daqui, ó, todo o período onde a tensão está descendo. Tá? Ela vai daqui até aqui, ó, tá? Que é a segunda etapa. Tá? A primeira etapa é a de carga do capacitor, a segunda é a descarga do capacitor. Tá? Essa etapa aqui, pessoal, é a etapa então que vai ser alimentada. O tempo de descarga, pessoal, é o tempo que vai então da tensão de pico até aqui, ó, tá? Que varia de acordo com o tamanho do capacitor. Pode ser mais para baixo ou mais para cima, tá? Para a gente projetar o capacitor, a gente precisa saber o quanto tempo ele fica descarregando, tá? Só que o tempo é variável, porque depende desse ponto aqui, ó, tá? Esse ponto, ele, que é o teto que eu chamei lá de teta C, ele varia. Se ele descarregar mais aqui, o meu teta C vem mais para a esquerda. Tá? Se o capacitor for maior, ele vai lá e vai mais para a direita. Então, o teta C ele é desconhecido. Tá? Então, aqui, novamente, a gente faz uma aproximação. Tá? Como a gente quer projetar um capacitor, a gente vai pegar o pior caso. Tá? Que seria o caso onde ele tivesse que alimentar por mais tempo. Tá? Então, esse ΔT seria o que a gente estaria procurando, seria até o teta C. Só que a gente não vai usar esse ΔT aqui. A gente vai usar um outro, que é o período, que é um pouquinho a mais, tá? Então, com essa aproximação, se ele vai ter que alimentar a carga por um período maior, ele vai precisar ser um capacitor um pouco maior. E daí não tem problema. Porque o Ripple, a gente quer um Ripple máximo, tá? No máximo aquele valor. Então, se eu estou colocando um capacitor maior, vai dar um Ripple um pouquinho menor. Então, não tem problema. Então, a gente vai usar o período que ele vai ficar alimentando igual até ao período da forma de onda, que é do pico até o pico, né? Então, isso aqui é o período da forma de onda da tensão de entrada desse cara aqui, tá? Que é o período, né? Que é 1 sobre a frequência, tá? Ok? Então, a partir desse tempo, a gente consegue projetar, então, o nosso capacitor. Como é que a gente projeta o capacitor? A partir das equações dele, tá? Então, lembrando, lá desse circuito do Zoom, o que é energia armazenada no capacitor? Ela é 1/2 da capacitância vezes a tensão no capacitor ao quadrado. Tá? Essa é a energia armazenada. Tá? Que nem tinha do indutor, né? Lembra do indutor? Como é que era? Do indutor era 1/2 da indutância vezes a corrente do indutor ao quadrado. Tá? Então, sempre é 1/2 do parâmetro vezes o estado lá, né? Do caso, tensão ou corrente ao quadrado. Tá, isso é a potência armazenada no capacitor. E a energia que o resistor dissipa, tá? Que é o diferente do capacitor, né? O capacitor ele armazena. Essa é a tensão que ele tem armazenada com essa tensão, tá?
O resistor, ele é diferente, ele tem uma potência sendo entregue para ele, e quanto mais tempo passa, mais energia ele dissipa, tá? Porque tudo vira calor, né? O capacitor não, ele só armazena, ele não queima energia. Já o resistor queima tudo, tá? Então, o que vai acontecer nessa etapa daqui até aqui, ó? Vai ter energia sendo descarregada ou transferida do capacitor para o resistor, tá? Então, o que nós precisamos saber? A variação de energia do capacitor e quanto foi para o resistor, tá? Então, para isso, a gente também vai ter que fazer outras aproximações. Nós vamos aproximar a potência dissipada no resistor pela tensão média, tá? Que nós calculamos antes, que é a média do máximo e do mínimo. Então, vamos pegar a tensão média aqui, vamos dizer que isso é a tensão de uma fonte CC que tivesse aplicado lá no resistor. Então, essa é a tensão média que está sendo aplicada no resistor. Lembrando que potência no resistor se calcula com o valor RMS, tá? Só que se o ripple for pequeno, o valor RMS e o médio são iguais, tá? Isso tem que ficar claro. Se o ripple de tensão é pequeno, tá? Quer dizer que a tensão que tem uma oscilação, ela está tendendo para um valor CC. E o valor CC, uma fonte CC, o valor RMS e médio são iguais. Tá? Vocês podem fazer a integral lá que vai dar o mesmo valor. Ok? Então tá. Então, sabemos a potência. Então, assim, ó, no intervalo ΔT, então a variação da energia do capacitor é transferida para a carga. Tá? Então, assumindo que essa variação é linear, então ó, a variação da energia do capacitor é o quê? Quanto que ele tinha aqui, ó, menos o que ele tem aqui. Onde é que foi essa energia? Foi para o resistor. Então, qual que é a energia máxima? 1 meio de V máximo ao quadrado, menos 1 meio de V mínimo ao quadrado. Isso é a variação da energia do capacitor. Para onde é que foi essa variação da energia? Foi para o resistor. Então, a gente iguala os dois aqui, tá? Onde esse período aqui ó, vai ser esse período aqui, tá? Então, tudo nós temos aqui. Nós temos ó, o delta, o período, temos a potência, porque nós vamos escolher a tensão, tá? A tensão máxima e mínima a gente pode escolher, e daí a gente pega e escolhe o capacitor, tá? Então, o capacitor, nós chegamos numa equação bonitinha aqui, ó, fechadinha, para o valor da capacitância, tá? Então, se eu quero projetar um capacitor, eu tenho que saber a tensão máxima e mínima, que eu quero. A máxima, pessoal, é mais ou menos fixa, porque ela é a tensão de pico, tá? E a mínima, pessoal, a gente calcula a partir do ripple que a gente quer, tá? Então, o valor mínimo, ele vai ser, digamos, eu quero um ripple de 20%. Então, se eu sei a máxima, então o V mínimo é 20% a menos, tá? 0,8 vezes o valor máximo, tá? Beleza? Então, o mínimo a gente calcula a partir do ripple desejado, o que eu quero, tá? A potência vai ser calculada a partir da tensão média que eu vou projetar, e aqui é o T, que é o período, tá? Então, que é o T é o período para o retificador meia onda, tá? Lembrando, pessoal, que essa equação, esse ΔT, eu deixei, não botei período aqui, tá? Porque vai depender do tipo do retificador. Se nós estivermos fazendo para um retificador meia onda, daí a forma de onda ela fica assim, ó, né? Tem mais um pulso aqui no meio, né? E daí o período é esse período aqui, ó, que seria T sobre 2, tá? Então, isso aqui vai depender do tipo do retificador, tá? Que nós vamos ver na próxima aula. Beleza? Então tá, a partir daí a gente pode projetar o nosso capacitor. Beleza? Entendido até aí? Tranquilo? Agora sim. Então, essa equação aqui, pessoal, é muito importante. Vocês vão usar durante o curso aí. Em outras disciplinas. Eletrônica de potência vocês vão utilizar e em outras disciplinas também. Tá? Principalmente eletrônica de potência. Bem importante. Tá? Então, eu vou fazer um exemplinho bem rápido aqui, ó. Por exemplo, ó, dimensionar o capacitor do retificador de meia onda abaixo de forma que o ripple de tensão seja no máximo 20%. Tá? Considerar uma resistência de 100 ohms na saída. Tá? Então, qual que é o valor da capacitância que nós vamos ter? Aqui eu coloquei ó, já um diodo de 0,7 volts, tá? Um diodo de silício. Tá? Então, como é que eu vou calcular isso aí? Então, aqui está a minha tensão. Ó. Essa tensão aqui eu escolhi, pessoal, porque é a tensão que nós temos no laboratório. Lá nós temos um transformadorzinho de bancada que ele larga 18 volts RMS na saída. Tá? Ele é um transformador com tap central, então ele larga mais 9 menos 9. Dá 18 volts. Tá? Então, a tensão de pico é 18 vezes raiz de 2.
tá? Vezes seno de 2π vezes 60, né? Porque 60 Hz, tensão da nossa rede, tá? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho que calcular as coisas que eu já sei de cara, né? Que é, por exemplo, qual que é a tensão máxima, tá? Depois de eu retificar. Ela vai ser a tensão de pico aqui, ó, no capacitor, tá? Que ela vai ser a tensão de pico da rede menos a queda de um diodo, tá? Se eu tenho um diodo aqui, então a tensão nesse ponto aqui, ó, em relação ao GND aqui, ao 0 volt, ele vai ser o pico, que é 18 vezes raiz de 2, menos 0,7, tá? Vai dar 17,8 volts, tá? Então essa é a tensão de pico na saída, tá? Então beleza, já tenho o V máximo, tá? O que eu tenho que calcular agora? Calcular os outros parâmetros. Por exemplo, eu sei que o meu delta, meu ripple é de 20%, tá? E o que é o ripple? Ele é a variação pela tensão média, tá? Então, meu ripple é 20%. Com isso, eu tiro essa, consigo chegar nessa equação aqui, ó, que passando esse VOM para o outro lado, a minha variação é 0,2 vezes a tensão média, o que é óbvio, né? Porque é 20% da tensão média, então é 0,2 vezes a tensão média, tá? Nós sabemos que a tensão máxima, ela é a média mais a metade do ripple para cima, né? Porque a tensão mínima é a média menos a metade para baixo, tá? Então, a tensão máxima é VOM mais a metade do ripple, tá? Então, substituindo isso aqui, ó, tá? Nós temos que a tensão máxima é a média mais 0,2 vezes a média sobre 2. Então, daqui sai que eu vou pegar esse 0,2 dividido por 2, vai dar 0,1 mais 1 daqui, né? Vai dar 1,1. Tá? Então eu passo dividindo e eu acho a tensão média. Tá? Que daí é simples, né? Só pegar pelo ripple aqui, a gente já chega na tensão média direto também. Tá? Então a minha tensão média ela é 15,73 volts. Essa é a tensão média. Para que eu preciso da tensão média? Para calcular a potência média na saída. Tá? Depois, eu preciso também da tensão mínima para calcular para mim pegar e calcular o capacitor lá, porque era máximo ao quadrado menos mínimo ao quadrado, tá? Então, daqui, mesma coisa, né? Substituo aqui, no lugar desse ΔV, 0,2 vezes VOM, vai dar, então, que o meu V mínimo é 0,9 vezes o VOM, tá? Que eu acabei de calcular aqui, tá? Que vai dar 14,15 volts, tá? Então, calculei o máximo, o mínimo e a média, tá? Já tenho tudo que eu preciso aí, tá? O máximo, o mínimo e a média, tá? Então, esses caras aí são os que eu preciso para fazer o projeto, tá? Quanto que é a potência média? Tá? A potência média eu pego a tensão média ao quadrado sobre R, tá? Lembrando que isso aqui é uma aproximação, tá, pessoal? Valor exato eu teria que fazer com o valor RMS, mas é muito difícil de calcular o RMS aqui. Então, nós vamos aproximar o valor médio pelo RMS, tá? Então, VRMS ao quadrado, não. Só VRMS. Opa. Ele é aproximadamente VOM, tá? Por que isso? Porque o meu ΔV aqui, ó, ΔV pequeno, tá? Então, se o meu ΔV, vou botar em porcentagem aqui, sem porcentagem. Se o meu ΔV for pequeno, o VRMS é aproximadamente igual ao VOM, então eu posso usar VOM aqui, tá? Ok? Então, o que eu vou substituir aqui? VOM ao quadrado, que é os meus 15,73 ao quadrado, sobre 100, então vai dar 2,47 watts. Tá sendo dissipado 2,47 watts nesse resistor, ok? Como nós estamos trabalhando com retificador meia onda, o período, então, dessa tensão de saída, ela é aproximadamente daqui até aqui, né? Nós vamos aproximar como sendo período, ou seja, 16 mili, 16,66 mili, tá? Então, agora substituindo lá no nosso capacitor, vai dar, então, 2 vezes 2,47 vezes o período, máximo e mínimo ao quadrado, um subtraindo do outro. Então, vai dar esse número aqui, ó, tá? 0,00083250. Ou seja, isso aqui é um capacitor de 832,5 microfarads, tá? Então, essa é a capacitância que nós temos que utilizar para que o meu ripple fique em 20%, tá? No máximo 20%, tá? E daí, claro, daí eu vou ter que ir lá comprar um capacitor desse tamanho aqui, que provavelmente não vai existir um capacitor desse tamanho aqui,
vou ter que pegar um pouquinho maior, tá? Então eu tenho que arredondar para cima, porque quanto maior o capacitor, menor o ripple. E 20% é sempre o ripple máximo, tá? Ripple máximo, tá? Então vou pegar um capacitor dessa capacitância aqui e tem que escolher uma tensão, né? Uma tensão comercial que suporte, né? Poderia ser 20 volts, que existe, 25 volts, que existe também, 35 volts, 50 volts, qualquer valor de tensão maior do que o máximo aqui, tá? Então o VC máximo, que você tem que comprar, né? Ele tem que ser maior do que o V máximo, né? Tá? Geralmente uns 10, 20% de folga aí para não ter perigo, tá? Senão ele estoura o capacitor. Se vai ser um capacitor de qualquer tipo aí, se exceder da tensão máxima, ele vai explodir, tá? Aqui geralmente se usa capacitores eletrolíticos, tá? Capacitores eletrolíticos porque eu não consigo uma capacitância com capacitores de filme, de capacitor de polipropileno, polietileno, nesse valor aqui de capacitância é muito difícil encontrar, vai ser muito caro, tá? Vai ser muito grande. Então, um eletrolítico desse tamanho aqui vai ser um capacitorzinho desse tamanho, assim, tá? Capacitorzinho bem pequeno. Se fosse um de polipropileno, seria um negócio gigante. Tá? Bem mais complicado de trabalhar. Beleza? Então tá, aqui então mais um exercício, acho que temos tempo, tá? Esse aqui eu acho que vamos deixar para fazer na próxima aula, já estamos meio passando do horário. Vocês podem pegar e começar a fazer esse exercício aqui em casa, né? Tá? Como é que procede nesse exercício aqui, tá? Isso aqui tem que tomar bastante cuidado para não ser enganado por esse exercício. É o seguinte, ó. Dimensionar o regulador de tensão abaixo para uma tensão de saída de 5 volts, tá? Então, esse meu diodo Zener aqui, nós vamos escolher um diodo Zener de 5 volts, tá? O ripple de tensão máximo no capacitor deve ser de 20%. Tá? Então, aqui ó, nós teremos uma tensão com um ripple de 20%. Tá? Aqui, essa tensão não é difícil de encontrar. Tá? A partir da tensão de pico, aqui ó, nós conseguimos escolher o valor da tensão, calcular a tensão máxima e mínima. Tá? Aí não é o problema. Tá? A questão é o seguinte, que nós temos aqui ó, um circuito, tá, que vai consumir potência, tá? E não é somente a carga que vai consumir potência do retificador dessa primeira etapa aqui, né? São duas etapas. A primeira é um retificador com filtro, a segunda é um regulador, tá? Para a gente pegar e projetar o capacitor, nós precisamos saber a potência consumida. Só que a potência consumida por todo o circuito, tá? É a potência total que nós precisamos, tá? P total. Então, nós precisamos calcular qual que é essa potência total que nós vamos ter aqui nesse circuito. Tá? E essa potência total é a potência da carga, mais a potência do Zener, mais a potência RS. Tá? Então, nós temos que calcular toda essa potência. Tá? Uma potência média, porque ela está oscilando. Então, vai ser a partir da tensão média. Tá? Então, isso aí nós temos que levar em conta na hora de fazer o projeto. Tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão, primeiro de tudo, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão primeiro achar o valor máximo e mínimo, tá? A partir da tensão da entrada, tá? A partir do ripple que vocês vão querer. Daí vocês vão definir o máximo e mínimo, daí vocês vão partir para o projeto da saída. Vocês vão projetar a saída, projetar o Zener, projetar o RS. Depois disso, vocês vão ver qual que é a potência que ele vai consumir, tá? A potência média, a partir da tensão média, tá? Então, vocês vão colocar a tensão média, ali um VF médio, calcular a potência. Daí, depois de calcular a potência média na saída, vocês vão voltar e calcular o capacitor. Tá? O capacitor precisa da potência de saída. Ok? Então, assim que vocês vão fazer o projeto. Tá? Pensando bem, até daria tempo de nós fazer agora. Vocês querem tentar fazer em casa aí ou querem fazer agora? O que vocês acham? Por mim, podemos fazer agora. Podemos fazer agora? Tá, então vamos fazer agora. Eu achei que não ia dar tempo, já tem uma meia horinha aqui, eu acho que dá tempo. Tá, vamos ver se eu já tinha colocado aqui. Eu não tinha colocado aqui porque eu achei que nem ia dar tempo de fazer. Então vamos lá. Descartar esse cara aqui. Vou pegar esse cara todo aqui, ó, e vamos levar para cá. Tá? Então tá.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, o que nós temos aqui? Nós temos essa tensão aqui, ó, de entrada, tá? Então, nós sabemos que o nosso VP, ele é um VP de 12 vezes raiz de 2. Então, esse cara aqui, ó, pessoal, já é naturalmente o nosso VC máximo, tá? Já é o nosso VC máximo, ok? E nós temos aqui, ó, um ripple de 20%, tá? O que é um ripple de 20%? Significa que o que é o ripple? É ΔV sobre VOM, tá? Esse cara aqui, ó, vezes 100%, ele dá, então, um ripple de 20%, tá? Então, quer dizer que o nosso ΔV, ele varia 0,2 em relação ao VOM, tá? Em relação ao VOM. E o que é o VC máximo ainda? VC máximo é a tensão média mais um ΔV sobre 2 aqui, ok? Então, nós vamos substituir esse cara ali dentro, tá? Então, vai dar aqui o nosso VOM mais 0,2 vezes VOM sobre 2, tá? Então, somando tudo isso aqui, vai dar um VC máximo, que ele é, então, 1,1, né? Vezes o VOM, tá? Então, o nosso VOM, ele vale VC máximo sobre 1,1, que vai dar, então, vamos calcular o valor, hein? Ele é 12 vezes a raiz de 2, dividido por 1,1, tá? 15,43. Esse 42 aqui tem um 7 depois, eu vou arredondar para 3. Então vai dar 15,43 volts, tá? Então esse aqui é o meu valor médio. E a gente sabe que o VC mínimo, ele é VOM menos ΔV sobre 2, tá? E o meu valor máximo, aqui também eu posso substituir o meu ΔV, né? Vai ficar VOM menos 0,2 vezes VOM sobre 2. Então, meu VC mínimo, ele é, isso aqui vai dar 0,1 menos 1 menos 0,1 vai dar 0,9, né? Vezes VOM. Tá? Então, é 0,9 vezes o VOM que já está ali, né? Vezes 0,9. 13,88. 13,88, tem nenhum número depois. 5. Teria que arredondar para um 9 aquilo ali, para ser mais exato. 9. Tá? Por que 9? Porque aqui é 8, 5. Daí o 5 a gente fica na dúvida, a gente olha para a direita. Tá? Vai ter sempre um númerozinho maior que a gente poderia ir arredondando até dar um 6 aqui, que daí ficaria 86, que a gente está arredondando para 9. Se quiser ser muito saudosista, não vai dar muita diferença esse número. Beleza? Tá, aqui o que eu posso fazer? Vou colocar isso aqui para o lado. Mais espaço. E beleza, então temos a nossa tensão mínima e máxima. 15,43 e 13,89. Essa é a variação que nós vamos ter. Aonde? Não é na saída. É em cima do capacitor, tá? Que é a entrada da próxima etapa. Tá? Aquilo lá eu chamava de VF, né? VF mínimo e VF máximo, tá? Então, vamos lá. Então, o nosso circuito agora, pessoal, é só essa etapa de saída que nós vamos analisar. Tá? Essa etapa de saída que nós vamos analisar. É o VC aqui, que seria a nossa entrada, RS, e nesse ponto é o VZ. Tá? Aqui nós vamos definir como sendo 0 volt, e aqui nós temos o VZ. Tá? Nós queremos uma tensão de 5 volts. Então, novamente, nós vamos usar VZ igual a 5, tá? Supondo que exista um Zener de 5 volts. Não sei se existe, tá? Mas vamos assumir que existe. Tá? Então tá, o que nós vamos fazer agora? Aquelas mesmas equações de antes, tá? Que a gente acabou de fazer. Só que como a gente acabou de fazer, e para não roubar muito tempo, eu vou pegar e já pegar as equações prontas aqui, tá? Que é essa mesma análise que nós temos que fazer. Já está na mesma página aqui, né? Vamos fazer toda essa análise aqui, ó, tá? Vocês vão achar o IZ mínimo, o IZ máximo, vocês vão isolar o RS máximo e o RS mínimo, tá? Então daqui vai sair
as nossas equações, tá? Aqui, como eu tenho a magia aqui, eu posso pegar e copiar isso aqui, ó, tá? Posso copiar isso aqui. Que beleza. Se eu conseguir, né? Tem que mesclar as camadas. Aí, ó. Então, ali vai estar as nossas equações já prontinhas. Olha que beleza, né? Tá? Então, aqui eu vou pegar e vou apagar esse cara aqui, ó. Tá? E vamos pegar e substituir os valores, tá? Aqui, pessoal, eu vou trocar, então, esse VF aqui ó, por VC, tá? Porque a minha tensão de entrada é a tensão do capacitor, tá? Tensão do capacitor. Então, nesse caso aqui, seria aqui o nosso... esse cara aqui, ó, é o nosso VF, né? Aí. Esse cara aqui é o nosso VF, beleza? Então, tá. O que nós temos aqui? Nós temos que descobrir qual que é a corrente máxima e mínima do Zener, que nós não fizemos aqui. Tá? A gente sabe que ele é um Zener de 2 watts, tá? Um Zener um pouquinho diferente. Eu vou fazer esse cálculo aqui, ó, tá? A gente sabe que o PZ, tá? PZ máximo, ele é VZ vezes IZ máximo. Tá? Então, o meu IZ máximo, ele é o PZ sobre o VZ. Tá? Então, isso aqui é 2 sobre 5, né? Então, vai dar 2 sobre 5. 2 dividido por 5 dá 400 mili. Tá? Então, tem um Zener de 400 miliamperes. Tá? Então, um Zener parrudo. Zener grande. Tá? E usar 10% do valor máximo. Tá? Então, esse meu IZ aqui, ó, IZ mínimo, ele é 10% do IZ máximo. Tá? Então, aqui nós teremos, então, um IZ mínimo de... fiz muito para baixo de novo. Então, aqui teremos um IZ mínimo de 10% desse cara, ele vai dar 40 miliamperes. Tá? Aqui é o nosso IZ mínimo. Tá? Então, 40 mili e 400 mili. Tem que ficar nessa faixa aí de corrente no Zener. Tá? Então, vamos lá. Então, quanto que é o nosso IZ, o VC mínimo? Tá? VC mínimo é, cadê? 13,89. Vou colocar os valores aqui. 13,89 menos 5 sobre o IZ mínimo, então é 40 mili, né? 40 mili, mais o VZ aqui, ó, ele é 5 sobre o RL mínimo, que eu não sei quanto que é. É 100 ohms, né? 100 ohms. Então, aqui é 100 ohms. Beleza? Vamos resolver esse número aí. Então, vamos lá. 13,89 menos 5, fecha, dividido por 40 mili, né? Mais 5 dividido por 100. 98,77. Ohms, tá? Agora, desse lado aqui, nós temos, quanto que é o VC máximo? É 15,43. 15,43 menos 5. Tá? E aqui é o nosso IZ máximo, que ele é de 400 mili, né? Mas aqui seria com RL máximo. O RL máximo é infinito. Então, 5 sobre infinito vai dar 0, né? Então, isso aqui é mais 0, tá? Então, aqui vai dar 15,43 menos 5, tá? Dividido por 400 mili, ok? Então, deu 26,076. 0,75, aí dá para arredondar, tanto faz para cima e para baixo. Vamos deixar 0,7 ohms, ok? Então, esse aí é o nossa faixa de valores, tá? Que a gente pode utilizar para esse circuito aí, tá? Então, vamos escolher aí um valor médio, né? Valor médio.
para ficar. Não precisa ser o valor médio, que nem eu sempre falo, não precisa ser o valor médio, qualquer valor aí no meio. Eu estou usando o médio, porque daí fica padronizado, né? Vocês, na hora de fazer a prova e tal, fica mais fácil eu corrigir. Mas na prática pode ser qualquer valor aí, tá? Todo mundo chega na mesma resposta se fizer assim também, tá? Sobre 2, tá? Então vai dar esse 26 mais esse 98,77, tá? Dividido por 2. 62,42. Eu vou deixar 62 aqui. 62 ohms, tá? Então esse aí é o nosso RS. Beleza? Ok, achamos o resistor RS, tá? Achamos o resistor RS. Então aqui, ó, o que nós temos que fazer? Nós temos que agora projetar o capacitor, tá? Temos que projetar o capacitor. Para projetar o capacitor, nós precisamos saber quanto que esse circuito aqui consome de potência, tá? Quanto que esse circuito consome de potência. Então, esse caso aí, nós temos que calcular a potência total máxima, tá? Total máxima, tá? Que é o PRS mais a potência do Zener mais a potência na carga, tá? Isso aí que nós temos que calcular, tá? Para qual tensão, tá? Porque isso aqui vai ter uma tensão que está sendo fornecida aqui. Então, a gente vai calcular isso aqui em VOM, tá? Na tensão média, tá? Vai ter uma potência máxima, vai ter uma potência mínima, né? Porque a tensão na entrada tá variando. Vamos pegar uma média, tá? Uma potência média, ok? Beleza? Então, como é que a gente vai fazer isso aí? Nós vamos pegar o seguinte, a gente pode pegar, calcular, a gente pode somar a potência individual de cada um, tá? Pode ser a potência individual de cada um, ou a gente pode simplesmente pegar esta corrente aqui vezes a tensão total, tá? Pode ser assim também, é mais fácil, é um termo só. Então, vamos pegar a tensão total aqui, tá? Que é a tensão média, vezes a corrente que vai para o circuito, tá? Então, vai ser só VOM vezes a corrente que está entrando aqui, ó, tá? Que eu chamei, vamos chamar, é a corrente no resistor RS, tá? Vezes IRS, tá? Só que não vai dar a potência em RS, né, pessoal? Porque eu estou pegando a tensão total, não estou pegando a tensão de RS, tá? Para ser a potência de RS, seria a corrente de RS mais, vezes a corrente de RS. Desculpa. A tensão de RS vezes IRS daria a potência em RS. Mas nós queremos a potência total. Então, nós vamos pegar a tensão total vezes a corrente total. Deu o acaso de a corrente total ser a corrente no resistor RS. Beleza. Então, a tensão média nós temos. Falta a corrente em RS, tá? Que ela é dada por... então, isso aqui vai dar... Deixa eu fazer embaixo aqui. Isso aqui vai dar VOM, né? Vezes... Quanto que é a corrente em RS? É a diferença de tensão. Então, vai ser VOM menos VZ sobre RS. Isso aqui vai dar, então, a potência total, tá? Vou chamar de PT aqui, tá? Sem apologia a nenhum partido aí que... aqui vai ser VOM, que é 15,43, tá? Menos 15,43, menos VZ, que é 5, né? Sobre 62, tá? Então, vamos lá. 15,43 vezes 15,43. Opa, fiz errado. 15,43 vezes, abre parênteses, 15,43 menos 5, dividido por 62, tá? É isso aí. 2,9 dá para arredondar, daria para arredondar para 2,6 isso aqui, tá? 59,5 a gente arredonda para 6. Então, esse cara aqui dá 2,6 watts, tá? Essa é a potência total, tá? Que esse meu circuito, potência total média, né? Poderia ser aqui, PTM, né? Potência média, né? Tá? Então é a potência média que está sendo calculada. Se vocês fossem pegar e calcular, medir a potência real, provavelmente daria uma potência um pouquinho maior até. Mas na média, mas não tem problema, tá? Isso é uma aproximação, ok?
Beleza? Então agora nós podemos pegar e calcular o nosso capacitor, tá? Então, como é que a gente calcula o capacitor? Então, vamos pegar a nossa equaçãozinha lá, ó, tá? Nossa equaçãozinha aqui é 2 vezes a potência total, potência saída, vezes o intervalo de tempo e a subtração dos quadrados das tensões máximas e mínimas. Então, aqui é 2 vezes, aqui eu vou chamar de PT, né? Vezes o ΔT, tá? Sobre V máximo ao quadrado menos V mínimo ao quadrado. Tá? Então, isso aqui vai ficar 2 vezes 2,6 vezes, vezes o meu período, né? Que o meu período, o ΔT, ele é igual a T para identificador meia ponte. Tá? É só para esse. Para o identificador ponte completa, não é o período. Essa seria a metade do período. Tá? Então, aqui é 1 sobre 60. Tá? Sobre valor máximo. Vamos pegar ali, vai dar VO máximo. Cadê? V máximo é a tensão de pico, né? Que é que eu já tinha calculado ali, não está aqui. Não tinha colocado aqui, né? Que é simplesmente aqui a gente esqueceu de descontar o 0,7 ali ainda. Agora vai sim. Tá, vou apagar isso aqui, ó. A partir de agora é ideal, tá? Ok? É ideal porque a gente esqueceu de descontar o 0,7 aqui na tensão máxima. Tá, agora é azar. Não vou refazer todo o exemplo, é só para mostrar para vocês mesmo. Tá? Então, a tensão máxima é, eu não tinha colocado ali, é 12 vezes a IZ2, né? 16,97. Tá? Então, aqui embaixo é 16,97 ao quadrado, menos o V mínimo, VC mínimo, que é 13,89 ao quadrado. Então, tá, vamos lá. Isso aqui vai dar 2 vezes 2,6 vezes 2,6 dividido por 60, dividido por, abre parênteses, 16,97 ao quadrado, menos 13,89 ao quadrado. Tá? Então, isso aqui, pessoal, vem a vírgula 3 casas para o lado, fica 911,81 micro. 911,81 microfarads. Ok? Beleza? Então é isso aí, tá projetado o nosso capacitor, tá? Podemos até, já que temos tempo, vamos pegar e simular esse cara aí. Vamos simular esse cara aí no P5 também, se a gente consegue. Acho que conseguimos. Deixa eu ver se nessa versão do P5 que eu tenho, ele tem diodo Zener. Zener. Ó, tem. Tá aqui o nosso diodo Zener. Então vamos simular rapidinho aí, já que estamos fazendo. Então vai ficar aqui uma resistência de carga, resistência daqui, ó, capacitor. Cadê o diodo? Diodo e uma fonte de tensão, né? Tá aqui, é tudo que a gente precisa. Tá. Calção de terra. Então a nossa tensão aqui, ela é 12 vezes raiz de 2. Tá? Então aqui ó, ela é 60 Hz, e aqui é 12. Vocês podem colocar até o raiz de 2 aqui, ó. SQRT, que é a raiz quadrada de 2. Se vocês digitarem assim, ele funciona também. Tá? Essa ali é a amplitude. 12 vezes square root, né? Raiz quadrada de 2. Esse diodo aqui a gente trocou para ideal, né? Agora. E esse cara aqui, 911,81. 911,81 micro. Tá?
Aqui teremos, então, 62, né? Se não me engano. 62. Aqui é o Zener de 5, né? Tá. Aqui tem resistência também, ó. Forward resistance. Pode ser colocado, a gente não está considerando. A queda de tensão de condução direta, que seria o 0,7. Não vamos colocar, porque ele não vai conduzir na região direta. E flag de corrente dá para colocar aqui. Daí ele vai mostrar a corrente do Zener. Tá? E aqui é 100 ohms, né? A resistência de carga. Tá? 100, que é o nosso RL aqui. RL. Tá? 100 ohms. Vamos medir a tensão no capacitor, VC. E vamos medir também aqui corrente de saída, a tensão de saída. Tá? Beleza. Vamos colocar aqui um reloginho de simulação, né? Aqui um passo de 1/-6 já é suficiente. Vamos simular uns... aqui o ciclo é 60 Hz. Vamos colocar aqui 5 ciclos dividido por 60 dá... 5 ciclos é um número ruim. Vamos chegar a 3 ciclos dividido por 60, que dá 50 milissegundos. Dá um número exato. 50 mili. Ok? Então tá, vamos rodar essa simulação aí, vamos ver o que acontece. Então, não colocamos a tensão de entrada, né? Vou colocar aqui também o VI. VI. Tá, vou cancelar esse aqui e vamos rodar de novo. Então, primeiro eu gosto de colocar o VI em cima, que daí coloca a tensão, ver se ficou bem certinho aqui. Tensão de entrada, tá em torno de 16, tá, beleza? Vamos colocar aqui tensão no capacitor, tá? Então tá ali a nossa tensão, ó. E vamos colocar lá a tensão de saída, tá? Então tá cravado em 5 volts, tá? O que mais que eu quero olhar aqui? Vamos olhar também a corrente do... Vamos olhar a corrente desse diodo aqui, ó, que é a corrente da rede, tá? E flag. Isso aqui, que é mais corrente do Zener, tá? Vou dar também. Vamos colocar aqui a corrente no Zener, né? Tá? A corrente ela fica negativa, ele é média negativo, ela, tá? Então não tem problema. Que mais? Tá, beleza. Eu acho que é isso aí que é o principal que a gente tem que ver. Então a tensão de saída está funcionando, tá em 5 volts. O que nós podemos medir aqui, pessoal, é, por exemplo, o valor médio da tensão do capacitor aqui e o ripple. Vamos medir a oscilação, tá? Vamos ver primeiro a tensão mínima aqui, ó. A tensão mínima que está mais ou menos por aqui, ó. Tá? Então, VC ficou 14,17. Quanto é que nós tínhamos calculados? 14,17. Aqui está 13,89. Tá? Tem aquela diferencinha, porque esse ΔT aqui não é o exato, né? Tá? Então, lá deu 14. Aqui deu quanto? 14, aqui 14,17. Tá? 14,17. O nosso calculado é um pouco menor. Tá? Se a gente pegasse no lugar desse cara aqui, ó, em vez de colocar 1/60, colocasse aquele valor lá, ó, que a gente viu na aula aqui, ó, né, tá. Aqui, ó. Estão vendo que a gente usou T, mas na verdade é um ΔT menor. Esse ΔT aparece aqui, ó. Então o meu capacitor seria menor, tá? Se o meu capacitor fosse menor, esse cara aqui iria descer provavelmente mais próximo de 13,89. Mas o meu objetivo é ripple máximo. Tá? Então ele não está no ripple máximo, então está um ripple menor, provavelmente. Tá? Vamos verificar quanto que é este ripple. Tá? Como é que nós podemos fazer? Vamos fazer o seguinte. Vamos calcular também a tensão média. Tá? Como é que calcula a tensão média aqui no PSIM? Tensão média tem esse carinha aqui embaixo, ó, aqui, ó. Se colocar o mouse em cima, aparece, ó, calculate average value, que é average é média, tá? A função média do PSIM, ele calcula a média do que está na tela, tá? Então, se vocês clicarem aqui, ó, VC, e clicar em média, vai dar um VC que está em 15,2. Não é o valor verdadeiro. O valor verdadeiro, vocês têm que vir aqui e colocar um período inteiro na tela, tá? Então, ele está simulando até 3 períodos, ó, que é 50 mili. Então, vamos deixar um período ou 2 períodos, tá? Tem que desconsiderar essa parte inicial aqui, ó, tá? Que essa parte não está em regime permanente ainda. Então, nós vamos vir aqui, ó, nesse xzinho, ó, do PSIM, ó, e aqui vocês vão colocar um valor múltiplo de um período, tá? Que daí ele vai começar a partir desse período,
Vamos colocar aqui 0,016 aqui, que seria 1 sobre 60. Tá? Então, ele vai mostrar do primeiro período até o segundo, até o terceiro período. Mostra o segundo e o terceiro. Então, agora nós podemos calcular a média da tela, porque tem períodos inteiros. Tá? Porque lembra lá do cálculo da média? É integral no período. Então, tem que ter período inteiro na tela. Então, eu vou vir aqui, ó. Então, ó, VC médio, ó, 15,59. Vamos ver quanto que nós calculamos aqui. Cadê VOM? 15,43. Nossa, essa deu bem perto, tá? Bem pertinho, tá? Então, esse valor aqui do VC é o que eu vou usar para calcular o valor médio. Para calcular o Ripple, né? Porque é Ripple em porcentagem em relação ao médio. E eu vou usar o médio dele, né? Então, eu vou vir aqui, dou um clique duplo, ó, ele já vai abrir na calculadora, tá? E daí eu venho aqui, ó, pego a lupinha, ó, e arrasto o mouse, tá? Ó, até chegar por aqui, ó, e eu venho nessa função aqui, ó, que é encontrar o próximo máximo. Daí tem que estar selecionado da forma de onda que eu quero do VC, clico próximo do máximo, encontrar o próximo máximo. Ele vai lá e crava no máximo. Então, ó, VC, esse valor que está aqui ó, é o valor máximo. Daí eu já dei um clique duplo e já foi para a memória da calculadora, tá? Agora eu venho e arrasto aqui, ó, bem pertinho no mínimo, e venho aqui, ó, encontrar o próximo mínimo, tá? Daí ele vai lá e crava no mínimo. Pega o VC aqui, dou um clique duplo e já vai para a memória, tá? Então, o que é o Ripple? Ele é o valor máximo, que é este aqui, ó, menos o valor mínimo, divide pelo valor médio, que é o primeiro, tá? Então, deu 0,18, ó, vezes 100 aqui, né? Então, deu 18% de Ripple, tá? Então, o meu Ripple máximo era para ser de 20, tá? Então, nós projetamos na prática, deu 18, o que é excelente, tá? Então, as equações, elas foram feitas algumas aproximações de forma que me dê que me dê um Ripple menor do que aquilo, o que é perfeito, tá? Então, nós estamos com 18% de Ripple. Tá certíssimo aí, tá? Beleza? E daí, claro, que eu posso variar a carga, né? Que nem lá eu falava que podia variar de 0 até infinito. Então, se eu vim aqui colocar aqui, ó, sei lá, botar aqui 10K, passei de 100 para 10K. Eu vim aqui e rodei a simulação, o que vai acontecer? A minha corrente no meu Zener aumentou, ela foi para 200, né? Antes estava, acho que... Eu vou voltar aqui. Minha corrente no Zener estava de pico indo até 140, ó, negativo, tá? 140 miliamperes. Se eu pego e coloco 10K aqui, ó, e rodo, a minha, ele vai até quase 200, tá? Só que ele foi projetado para, ele é para 400 mili, né? Então tá folgado, tá tranquilo, tá? E se vocês olharem uma coisa aqui, ó, o Ripple provavelmente diminuiu, tá? O valor máximo eu já tenho, eu vou vir aqui e vou calcular de novo o Ripple bem ligeirinho aqui, ó, 0,166, para pegar um período inteiro, tá? Calculei a média de novo, ó. Vou vir aqui, média, tá? VC, cadê o valor médio? Tá aqui, ó. 15,59. Não variou muito, ó. Não variou praticamente nada, tá? Mas o meu valor mínimo, vamos ver se o meu valor mínimo mudou, porque mudou a carga. Então, o meu capacitor vai descarregar menos, né? Então, talvez o meu valor mínimo diminuiu, tá? Então, VC mínimo 14,16. Até que não variou quase nada aqui, tá? Então, acho que não há necessidade de calcular o Ripple. O Ripple vai ficar sempre 18% mesmo. Porque o que pode acontecer quando eu não tenho um regulador, tá? Se eu aumentar a carga, o meu capacitor vai ficar mais tempo carregado, diminuiu a carga, né? Só que o regulador, ele não é um circuito, assim, muito inteligente. Ele pega e queima todo o excedente. Então, ele se comporta como um circuito que consome mais ou menos sempre a mesma corrente, tá? Então, acaba que para o capacitor não muda nada quando muda a resistência. Porque se sobrou energia aqui, o Zener queima o resto. Então, está sempre consumindo mais ou menos a mesma quantidade, tá? Beleza, senhores? Então, é isso aí por hoje. Não sei se foi tranquilo, deu 2 horinhas de aula aí quase. Tá? Ficou alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tranquilo? Então vai ter exercício na lista aí, depois da prova aí, da semana que vem, daí eu passo mais passo uma lista disso ali, vocês podem fazer simulação também, comparar os resultados aí.
Tem que fazer na prática aí para vocês verem que as equações funcionam, né? Então a gente fez ali, é legal quando a gente faz toda a teoria aqui, monta na simulação lá e dá o valor exato lá. Exato ou bem próximo do que a gente projetou, tá? Tem muitas aproximações aí, e na prática sempre vai ser isso, pessoal. Na eletrônica, engenharia não é uma ciência 100% exata, né? Tem muita aproximação aí no meio que a gente faz para conseguir resolver mais fácil os cálculos, né? Senão fica muito complicado, tá? Então, essas aí foram aproximações bem conservadoras que fazem com que o ripple fique menor do que o máximo que a gente projetou. Por isso que é máximo, né? Não é o valor exato. Tá? Beleza? Então tá. Até a próxima aula, pessoal. Até Até mais. mais. Então tá. Valeu. Tchau, tchau.